Olá, tudo bem com vocês? É, essa aula então vai ser uma aula sobre os persas, beleza? Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês no Google Sala de Aula, tá? Então vai ter essa apresentação e também as páginas do livro, beleza? Páginas 98 e 99 do livro. Vocês vão encontrar lá, então no item 4.5 do livro, um texto falando sobre a formação do Império Persa, tá? Essas aqui são as ruínas do Palácio de Dário, daqui a pouco a gente fala sobre eles. E na página 99, um mapinha aí da expansão do Império Persa, isso vai ter na apresentação também, tá? Uma descrição das satrápias, vocês vão ver nessa aula o que são essas satrápias, o fim do Império Persa e o Zoroastrismo, a religião predominante ali no Império Persa, beleza? Passemos então agora para a apresentação, que vai ser dividida com vocês do Império Persa. Tá? Antes de dar continuidade, como a gente sempre faz, eu vou acessar aqui o Maps e a gente vai dar uma situada pelo mundo onde estão estes caras, tá? Vamos lá, tá carregando aqui, zoom out, se afastando de São Paulo. Beleza, vamos pegar a imagem de satélite. Tá aqui o nosso planeta Terra, certo? Por enquanto, o nosso curso, todas as civilizações estiveram nesta região aqui, né? O nordeste da África a parte oeste do continente asiático, certo? Aqui o Egito e aqui a Mesopotâmia. E aqui os hebreus e aqui os fenícios, tá? Então os persas vão ser o povo mais oriental, tá? Mais situados ao oriente, que a gente já estudou até agora. Os persas estão aqui, ó, no atual país Irã, tá? Não existia o Irã, ele é uma formação política contemporânea. E na antiguidade, o que acontecia onde hoje tem o país Irã, eram os persas, tá? Então, quando a gente fala de antiguidade persa, a gente está falando dos antepassados dos iranianos. E no Irã, se aqui a antiguidade persa é uma aula muito resumida, com informações muito enxugadas, para os iranianos a antiguidade dos persas é muito importante, muito estudada, beleza? Então é aqui no Irã onde aconteceu o Império Persa, tá? Pessoas, o Império Persa ele é importante por quê? Tá? Por que a gente estuda o Império Persa? Ele foi um grande império da antiguidade. Deixa eu pegar, eu vou passar aqui alguns slides só para pegar um mapa, para vocês terem noção, tá? Da abrangência e do tamanho desse império. Então, ele foi um império que conquistou parte do gigantesco continente asiático, essa parte mais a oeste do gigantesco continente asiático, tá? Egito e até aqui onde hoje é a Turquia, chegando muito próximo da Grécia, e aí vocês vão entender no fim da aula por que não anexou a Grécia e por que os gregos foram muito importantes aí nessa história do final do Império Persa, tá? Então é um império de proporções continentais muito grande, e o grande lance dessa aula é a gente entender como que eles conseguiram um império tão grande, um império territorial tão gigantesco, tá? Por que isso é importante? Porque depois dos persas vão se suceder outras formações imperiais que vão abranger esta região, principalmente o Império Macedônico,
tá? Que vai conquistar os persas. É o mesmo Império Macedônico que conquistam os gregos. A Grécia está aqui, ó. Não sei se está dando para ver o cursor do mouse aqui no canto esquerdo, tá? E aí futuramente o Império Romano, beleza? O grande lance que importa para a gente aqui são as relações políticas, as estruturas políticas que os persas construíram, tá? Que permitiram eles a ter um império tão gigantesco, beleza? Antes de falar, então o Império Persa, a gente já situou no espaço, tá? A gente vai situar eles no tempo agora, tá? O Império Persa, ele é dos anos 600 antes de Cristo, tá? Então é de todos os temas que a gente já estudou o mais recente. A gente tinha estudado as últimas civilizações, os fenícios e os hebreus, se situando ali em torno dos anos 1000 a.C. Então a gente está avançando uns 400 anos. E o que aconteceu nesse intervalo de tempo, desses 400 anos? Tá? Então, como introdução, eu vou falar para vocês um contexto político aqui do Oriente Médio que gera o surgimento do Império Persa. Tá? Eu não vou dar essa aula completa, essa aula das idades dos metais. Tá? É uma aula que eu estou tirando do curso, que para a gente ter menos conteúdo e poder se dedicar mais aos conteúdos que a gente estuda, tá? Mas a gente pode falar também da antiguidade conforme os metais, a tecnologia de metal que era utilizada em cada período, tá? Então, antes de 3300 a.C., o metal predominante era o cobre, tá? O cobre é um minério muito fácil de se encontrar, tá? Fácil, não muito fácil, fácil de se encontrar, fácil de se manusear, tá? Então, a partir do minério de cobre, hoje ele é muito usado em fios, para produção de fios, tá? E aí esse próprio uso dele já leva a gente a pensar sobre como ele é maleável, tá? Então as ferramentas produzidas até 3300 a.C. eram feitas de cobre, tá? É o que foi possível, mas ele é um metal de baixa resistência. A partir de 3300 a.C., a tecnologia utilizada passou a ser o bronze. O bronze não é um minério, o bronze é uma liga metálica, tá? É uma liga que se obtém misturando o cobre, que já era utilizado, com o estanho. Os dois precisam ser derretidos, misturados numa proporção correta, e aí se consegue o bronze, tá? O bronze vai ser muito mais resistente do que o cobre, e aí isso explica, a partir de 3300, explica assim, ajuda a explicar a formação de grandes impérios. Então aqui o Império Egípcio se unifica, né? E na Mesopotâmia começam as experiências de imperialismos. Lembra que até esse período os sumérios viviam em cidades-estados independentes. E aí tem a ver sim com a tecnologia da liga metálica do bronze. Qual que é a relação? A relação é o uso dessa tecnologia em forças militares, tá? O uso dessa tecnologia em exércitos. Os exércitos que usam o bronze vão ser muito mais poderosos, e aí os impérios que usam o bronze vão ser impérios grandiosos, a saber, Egito e as sucessivas experiências imperiais na Mesopotâmia, tá? Então, o bronze ele vai aumentar a capacidade militar, a capacidade de produção de ferramentas para a agricultura, a capacidade de construção civil também, obras de irrigação e obras religiosas também. Tá? Isso significa que ele intensifica a especialização do trabalho e a capacidade de excedente agrícola, beleza?
Então, todas essas grandes construções que a gente vê desse período do uso dessas civilizações, Egito e Mesopotâmia, foram feitas dentro desse paradigma dessa liga metálica, tá? Do bronze, beleza? E aí o que acontece? Vai ter uma crise por volta entre os anos 1200 e o ano 1000, que vai faltar os metais que são usados para a produção de bronze, e aí vai ter o chamado colapso da Idade do Bronze, tá? Não vou me alongar aqui, pessoas, isso não é matéria, beleza? É só para situar vocês. Mas o colapso da Idade do Bronze coincide com o fim da experiência imperial egípcia e o início na Mesopotâmia dos impérios assírios e neobabilônico, tá? O Império Assírio na Mesopotâmia vai ser um império já que vai utilizar a tecnologia do ferro. Então, por volta entre os anos 1000 e os anos 800, vai ter o colapso dessas civilizações do bronze e vão surgir novas... vai surgir a metalurgia do ferro. A metalurgia do ferro ela é muito mais difícil o ferro é muito mais difícil de manusear do que o cobre e o estanho, tá? Que formam o bronze, né? Porque a temperatura para derreter o ferro é muito, muito, muito maior do que daqueles outros dois metais. Então, basicamente, o ferro não é um minério difícil de se encontrar, mas ele é muito difícil de derreter, certo? Então, ele vai ser difícil de manusear por esse motivo, tá? E aí, a partir dos anos 1000 a.C. em diante, rumo aos séculos 9, 8, 7, eu não vou me alongar nisso, mas uma série de experiências imperialistas vão acontecer aqui no Oriente Médio, de povos que usam o ferro e têm ampla vantagem militar por se imporem a povos que não usam o ferro. Então vai começar a ter grandes impérios aqui no Oriente Médio em decorrência do uso do ferro. Pessoas, não vou cobrar isso aqui, tá? Império Assírio, Reino de Elam, é só para situar vocês mesmo, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade então. Esse é o Império Assírio, que fez parte da aula de Mesopotâmia, tá? E aqui o Império Persa como decorrência dele. Então já vou falar qual que é a passagem desse Império Assírio até o Império Persa. Vou mudar de apresentação, estou aqui voltando aqui à apresentação dos persas, beleza? O que acontece? Vários reinos, vários impérios foram se formando nesses primeiros 500 anos nesses últimos 500 anos do primeiro milênio, tá? Entre os anos 1000 e os anos 500 a.C., beleza? Os persas estão aqui, ó, o que vigorava até os anos 700, 600, os persas são um povoado insignificante aqui no Oriente Médio. Um pequeno reino aqui, principalmente na região de Persépolis, no Oriente Médio, tá? Situado num planalto aqui entre a Índia e a Mesopotâmia, em terras desérticas e montanhosas, tá? Então um reino aqui que não entrava no mapa até os anos 600, 500 a.C., tá? Entre os anos 1000 e os anos 700 foram sendo formados então vários grandes impérios. Aquele Império Assírio que eu tinha mostrado foi dominado por esse novo Império Babilônico. A cidade de Babilônia volta a ser capital de um grande império aqui nessa grande mancha aqui, né? E a leste desse novo Império Babilônico foi formado um grande reino, um reino que ficava aqui ao norte dos persas,
o reino dos Medos, o reino chama Reino Medo ou Reino da Média, beleza? Então o que está acontecendo? Tá? Não precisa saber nenhum desses reinos que eu falei até agora. O que você precisa saber é que a tecnologia do ferro desestruturou o Oriente Médio politicamente, né? E aí passaram-se 500 anos de grandes experiências imperiais, tá? A maior delas vai ser a dos persas, tá? Então esse reino da Média ele vai se expandir a partir dos anos 700, tá? Vai conquistar uma região bastante ampla, e aí o pequeno reino dos persas, sob a liderança do Ciro, de um rei que foi importante para eles, o Ciro, no ano 559, ele vai conquistar o reino da Média e vai dar início à cidade, ao imperialismo persa, tá? Tem alguns detalhes aqui que a gente pode pular, beleza? Então as conquistas de Ciro é esse mapa aqui, tá? Então a figurinha aqui deste cara, o Ciro, tá? Ele vai, então, gente, veja bem, ele não constrói do zero o Império Persa, né? Ele vai montar um exército a partir de Passárgada aqui, muito poderoso o suficiente para derrotar militarmente o rei da Média, se apropriar dos recursos e do exército do reino da Média e se impor ao restante do Oriente Médio, tá? A partir do exército que o Ciro montou aqui na Pérsia, beleza? E aí ele parte, este cara, o Ciro, nesse século dos anos 600 a 500, ele vai partir para um grande expansionismo. E aí ele tem características diferentes dos impérios assírios, do Império Neobabilônico e do Império dos Medos, e essas características diferentes são o que a gente precisa se lembrar, e são as características que permitiram o Império Persa ser tão grande quanto ele foi, tá? Uma característica é essa ideia da tolerância, beleza? Tolerância que a gente vai ver, a gente vai tentar conceituar ela um pouco melhor. Religiosa, então não existia por parte do Império Persa o ímpeto, a necessidade de impor uma religião aos povos conquistados. Isso facilita muito a dominação que ele exerce sobre os povos conquistados, tá? E uma relativa tolerância tributária e política também, que a gente vai ver como funciona daqui a pouco, tá? O Ciro, ele é um personagem muito bem visto na Bíblia. Por quê? Porque quando o exército do Ciro ele chega ali na região da Fenícia e de Israel, né, ele vai por fim a uma dominação que o povo hebreu estava sofrendo pelo o Império Babilônico, o novo Império Babilônico, tá? Então o rei do Império Babilônico, Nabucodonosor II, fez a primeira destruição do Templo de Jerusalém, que a gente viu lá na aula sobre Hebreus, tá? E o Ciro, quando conquista a Babilônia em 539, ele liberta os hebreus aprisionados. Tudo isso para dizer que isso explica por que este cara é bem visto na Bíblia. E aí você pode imaginar que este cara, o Nabucodonosor II, não é nada bem falado no texto bíblico, tá bom? E aí, sob o domínio de Ciro, o Templo de Jerusalém foi reconstruído, tá? E aí ele vai ser destruído novamente quando a região estiver sob o domínio do Império Romano, e dessa última destruição fica uma das paredes, que é hoje o Muro das Lamentações,
tá? Pessoas, o que mais importa aqui nessa aula é falar sobre a política, tá? A morte do Ciro não desestrutura o Império Persa, tá? E os filhos e sucessores de Ciro dão continuidade, e aí este cara, o Cambises, é quem vai expandir ainda mais e conquistar o Egito. Ele não era tão tolerante quanto o pai, tá? Então é um momento de crescente centralização política e despotismo, esse reino do Cambises. E aí vem um terceiro cara, né, o Dário, tá? Sucessor de Cambises, entre 512 e 580 a.C., né? Que vai ser, junto dos Ciro, os dois reis mais importantes da história do Império Persa, tá? Quando ele assume o Dário, o Império Persa já abrange desde a Índia, tá? Até Mesopotâmia e Egito. E aí ele vai implementar uma política de controle dessas regiões muito diferente, e é o que importa pra gente aqui, tá? A política de controle é a divisão do império em satrápias. O que são satrápias? São zonas de administração local semi-autônomas, tá? Essas regiões elas têm grande autonomia, mas por outro lado elas são submetidas a mecanismos de controle. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor como que funcionam esses mecanismos de controle, tá? Antes de eu continuar, então, só um mapinha aqui das satrápias persas. Lembrando, são unidades políticas autônomas, tá? E o grande lance aqui da dominação persa em cima dessas satrápias, a grande sacada desse Dário é o que? Primeiro, assim, como que se é feita uma conquista de uma região, né? Por uma batalha militar. Como que essa região se foi incorporada ao Império Persa? Ou ela perdeu, ou ela tentou resistir à dominação e perdeu uma batalha, ou ela sequer resistiu, não quis gastar vidas à toa, recurso à toa, sabia que o poderio dos persas era muito grande e se voluntariou a virar uma satrápia do reino persa. Então, por exemplo, que a satrápia de Gedrósia, o que muda na vida dela depois que ela é anexada ao Império Persa? O que acontece? O rei de Gedrósia aqui vai continuar, o cara que perdeu, que foi conquistado, ele não vai ser aniquilado, a estrutura do reino de Gedrósia não vai ser destruída depois que ela entra para o Império Persa, tá? Os persas vão manter, eu estou falando da Gedrósia, mas foi um exemplo absolutamente aleatório, podia ser aqui qualquer uma delas, tá? O Império Persa vai manter as estruturas políticas locais que já existiam, tá? E vai manter a mesma elite política que já dominava esta região. Entretanto, ele vai submeter essa elite política a alguns mecanismos de controle, beleza? Então, quais são os mecanismos de controle? Primeiro, o chefe do exército da Gedrósia passa a ser um persa. A Gedrósia perde a autonomia militar. O exército da Gedrósia vai ser mantido, é o mesmo exército que ela já tinha, mas o maior comandante do exército vai ser nomeado pelos persas, tá? E também o rei dos persas vai ter um funcionário chamado olhos e ouvidos do rei, tá? Que são inspetores, né? Esses inspetores, eles são enviados anualmente às satrápias, e eles têm que ter, de acordo com o combinado que foi feito quando Gedrósia foi submetida, total liberdade de acesso a qualquer informação ao reino de Gedrósia, tá? E a gente vai ver que isso tem muito a ver com a ideia do pagamento de impostos, beleza? Então isso aqui eu já falei, o rei indica a escolha do comandante do exército da satrápia, né? E também tem à sua disposição o olhos e ouvidos do rei, que visita a satrápia de tempos em tempos
para coletar informações. Tá? A principal cidade do Império Persa é Persépolis, mas havia 4 capitais políticas e o rei se dividia entre elas, né? A cidade de Persépolis, a própria cidade a principal delas, né? A cidade de Persépolis, tá aqui. A cidade de Passárgada, bem pertinho de Persépolis, tá? A cidade de Babilônia, que era a capital do novo Império Babilônico, que foi conquistado aqui nesses expansionismos, tá? E, por fim, a cidade de Susa, aqui também no Oriente Médio, beleza? 4 capitais, então. Opa, tirei da apresentação, voltando. Tá? E aí ele alterna a residência por essas 4 capitais. Isso é uma outra estratégia também de administração dos persas, beleza? Economia. As satrápias vão pagar, então, impostos. A submissão de uma satrápia significa o pagamento de impostos, tá? Com as riquezas locais. E aí os olhos e ouvidos do rei, eles vão investigar a satrápia para definir o quanto eles podem pagar de impostos. Isso é muito importante e alguns autores veem nisso uma certa essa marca da tolerância, né? Na verdade, a adaptação da região ao quanto ela consegue pagar. Então, isso é muito importante para evitar revoltas desnecessárias, evitar a cobrança excessiva que vai levar a uma revolta que precisa ser sufocada. E isso é importante também para evitar, os olhos e ouvidos do rei evitam também a satrápia fingir, né, que é pobre e pagar pouco imposto quando ela poderia pagar mais. Então, essa aqui é uma moeda do Dárico. Os persas ficam aí, como anedota histórica, famosos pela criação, pela primeira vez, da primeira moeda, né? Lembrando que a gente distingue aqui no nosso curso, a gente não fala em invenção da moeda, tá? E sim a moeda mais antiga, a gente já teve essa discussão. E aqui ela está cunhada com a figurinha aqui do Dário, beleza? Para facilitar nessa cobrança de impostos, beleza? Claro que assim, isso tem a ver com a ideia de um império de grandes proporções que não vai mais aceitar como pagamento de impostos os produtos agrícolas, né? Porque dado o tamanho do império, né, você precisaria de um armazém agrícola do tamanho do Iraque para coletar impostos dessa região inteira, beleza? Então, aí eu vou falar um pouquinho agora sobre as estradas. Esquece um pouco essa coisa que eu coloquei aqui, o servidão coletiva, tá? Não vou falar sobre isso, desnecessário. E a gente vai falar que eles têm trocas comerciais intensas e um amplo sistema de estradas. Isso, então, é uma grande novidade que vai fazer dos persas um povo muito, muito diferente e que vai entrar como paradigma aí de uma administração imperial. O exército persa constrói estradas, tá? O exército persa guerreia, o exército persa anexa regiões novas, o exército persa ele sufoca regiões em rebelião, e o exército persa constrói estradas, tá? Por que ele constrói estradas? Primeiro, para ter possibilidade do deslocamento de tropas, tá? Em geral, não são tropas das capitais, então não são tropas de Persépolis que vão fazer uma guerra aqui em Maracanda, beleza? As tropas são locais, mas existem os dois tipos de tropas: as locais das satrápias e tropas especiais das capitais. Essas estradas permitem que essas tropas especiais se desloquem com
com rapidez, enfim, da antiguidade são meses, né? E sufoque, por exemplo, enfrente um exército que esteja rebelde, tá? Em alguma satrapia. Mas o mais importante dessas estradas, na verdade, é que elas permitem um sistema de correios, tá? Eles inventam, além dessas estradas, elas vão possibilitar uma ampla troca comercial. Essas estradas, a construção dessas estradas, elas dão início a algo que a gente vai ver ainda nesse semestre, que são as rotas da seda, tá? Uma grande rede terrestre, de conexões terrestres entre o continente asiático, que uma região então que vai ter intensa troca comercial, tá? Que vai conectar Índia e China ao Mediterrâneo. Essas rotas da seda, elas vão ter início com a construção dessas estradas dos persas também. E elas são muito importantes, não só para o deslocamento de tropas, mas para o transporte de mensagens por um sistema de correio. Então os persas inventam um sistema de correio em que você, ao longo da estrada, você tem entrepostos com um homem e um cavalo, né? E aí o que acontece? A mensagem, vamos supor aqui, Araxósia, ela vai ela precisa, uma mensagem de Araxósia precisa chegar até Persépolis, tá? Se fosse o mesmo homem com o mesmo cavalo carregando a mensagem o caminho inteiro, ele teria que parar de tempos em tempos para descansar, tanto o homem quanto o cavalo. Então isso não acontece. Ele viaja aproximadamente a distância de um dia de viagem, encontra um entreposto no meio do caminho e para. Essa pessoa que estava esperando nesse meio do caminho pega a mensagem e continua a viagem, tá? Até chegar num próximo entreposto. Então a mensagem não para de viajar e chega muito rápido até a capital. Isso é muito importante para identificar regiões revoltosas com rapidez e permitir ações rápidas para o sufocamento ou a negociação dessa rebelião, beleza? Então esses sistemas de estradas. Para terminar a aula, a religião dos persas é o zoroastrismo, porque é referente ao Zoroastra, tá? Zoroastra não é o nome do Deus, mas o nome de um profeta dessa religião, então chama Zoroastrismo, tá? Existe diferentes opiniões se ela pode ser considerada um monoteísmo ou um politeísmo, e alguns falando que não é nenhuma coisa nem outra, que ela é um dualismo, porque existem duas entidades principais, o Ahura Mazda, que é a divindade da luz, do bem, né? E o Ahriman, um antideus, um deus do mal, das trevas, da escuridão. Beleza? E a crença religiosa deles vai equilibrar essas duas entidades, uma do bem e outra do mal, tá? A crença deles é que essas duas divindades estão se confrontando o tempo todo, tá? E aí isso explica coisas boas e coisas ruins que acontecem na Terra, tá? Então as nossas aflições terrenas aqui são explicadas por esse confronto entre Ahriman e Ahura Mazda. Então, por exemplo, uma pandemia de Covid-19. De acordo com a crença, né, do zoroastrismo, Ahriman e Ahura Mazda estão batalhando. Então, as notícias ruins que chegam significa uma vitória parcial de Ahriman. E aí a gente tem que ajudar muito Ahura Mazda a vencer Ahriman nessa disputa, e isso vai significar o fim da pandemia. Um exemplo aleatório com o que a gente está vivendo agora, tá? Como que você ajuda o Ahura Mazda? Você ajuda adorando ele, fazendo referendas e obedecendo os sacerdotes que representam ele na Terra. Entre os sacerdotes está
o imperador persa, a maior representação, o maior representante de Ahura Mazda na Terra. Significa dizer então que se você desobedecer o imperador, você está ajudando Ahriman, o deus das trevas, você está enfraquecendo Ahura Mazda e ajudando Ahriman, tá? Então os fundamentos foram escritos dessa religião, foram escritos em um texto sagrado chamado Avesta, por este sacerdote Zoroastro ou Zaratustra, beleza? Então essa é uma grande religião também hoje. Ela, diferentemente das outras que a gente falou, das grandes religiões, ela não tem o mesmo Deus dos judeus, dos muçulmanos e dos cristãos, né? Ela é separada, tem outro texto, não tem relação com o cristianismo e o judaísmo, tá? Em 490 o rei Dário tentou invadir a Grécia, voltando aqui no mapa, tá? O mapa das satrápias. Então a Grécia está aqui, tá? Aqui toda a extensão, aqui à esquerda, toda a extensão do Império Persa. A Grécia seria uma continuação territorial aqui das regiões conquistadas pelo Império Persa no sentido oeste, tá? E aí faz parte do ensino de Grécia isso, ele não conseguiu, né? As cidades gregas se uniram e o nome dessas guerras são as guerras médicas, né? As cidades gregas se uniram e fizeram resistência. Foi uma derrota importante do Império Persa. Após a derrota para os gregos, ele não se desestrutura imediatamente, mas dá início a um processo de fragilização desse controle da capital sobre as satrápias, tá? As guerras, a derrota nas guerras médicas, então, vai iniciar um processo de enfraquecimento, e em 330 um império que está surgindo aqui ao norte dos gregos, né, nessa região aqui da Macedônia, vai se fortalecer muito e vai derrotar os persas e conquistar toda a região que estava sob domínio dos persas, vai ser conquistada por Alexandre Magno, rei da Macedônia, e aí tem o início do Império Macedônico, beleza? É isso, pessoas, um beijo, um abraço a todos.